Agora você vai ouvir a Palavra da Fé com o pastor Paulo Lima. Bem, irmãos, nesse momento nós passamos para a Palavra de Deus, a Palavra da Fé, nesta manhã do dia 28 de agosto de 2009, uma sexta-feira. Abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22, o tema da nossa mensagem é justamente o capítulo 22 de Apocalipse. E o título, Estudo do Apocalipse, parte 43. É a penúltima parte. Nós entraremos nessa manhã no último capítulo do livro do Apocalipse, que automaticamente é o último livro da Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículo de número 1, que diz assim: E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procede do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e de outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo o sempre. Até aqui, em nome de Jesus. Bem, entramos no capítulo 22 do Apocalipse. Na última pregação, nós verificamos o início da Nova Jerusalém, novos céus, nova terra, a habitação, a morada celestial. Nós verificamos a divisão da cidade, a construção da cidade, a pavimentação da cidade, porque isso aqui trata da eternidade. Não se pode confundir isso com a época milenial, porque são muito parecidas as duas partes. Mas a diferença é que o milênio acontece na terra, enquanto que a Nova Jerusalém já é uma esfera ligada à eternidade. Nós verificamos ali que a cidade, ela vai ter toda uma transformação, melhor, uma formação, uma dimensão grandiosa. Ali nós vimos mais ou menos 2.200 quilômetros, é a quilometragem dessa muralha que vai cercar, uma muralha de mais ou menos 65 metros de altura, e nós verificamos que isso aqui mostra uma divisão, mostrando que a Nova Jerusalém será a habitação não de todos, mas de muitos. Porque, na verdade, quando você aplica esse final aqui, isso é na eternidade, você verifica que no milênio é bem parecido. A diferença é a seguinte: no milênio, Jerusalém, a Jerusalém comum, normal de hoje, ela é restaurada, Israel é restaurado, e a terra ela é redistribuída às 12 tribos de Israel. E naquele contexto ali, a igreja faz parte, ou seja, é a habitação do povo de Deus durante o milênio. E vai haver a distribuição mundial, o mundo será redistribuído. Então você verifica o quê? Que há uma referência a Israel e uma referência às nações da terra, correto? Mas ali é o milênio acaba, o milênio tem fim. Quando acaba o milênio, você entra na esfera da eternidade, onde todos os salvos habitarão para sempre diante de Deus, aí sim na chamada Nova Jerusalém. Por que Nova Jerusalém? Porque a habitação eterna é a habitação que será para todo sempre, não mais no plano da história, mas sim no plano da eternidade. Então, quando nós entramos no capítulo 22, nós entramos num aspecto particular da cidade. Nós já verificamos que a cidade tem uma muralha, a cidade tem uma altura, tem uma dimensão, a cidade é pavimentada toda ela de pedras preciosas, de ouro e por aí vai, e nós entendemos que lá o próprio Deus, o Todo-Poderoso, ele é o ponto central. Por isso que nós vamos verificar aqui nesta manhã que o suprimento da cidade, a energia da cidade, vem do próprio Deus
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque sempre aparece Deus e o Cordeiro. Então nós queremos nesta manhã entrar no último capítulo e você compreendendo principalmente isso. Não confunda a Nova Jerusalém com a época milenial. No milênio acontecerá a marcação de tempo aqui na história, mas na Nova Jerusalém o tempo já é na eternidade, ou seja, nós estaremos no Kairós de Deus, e no Kairós de Deus será toda a eternidade na presença do Senhor. E é disso que você deve fazer a sua bandeira nessa manhã. É desse ponto que você deve entender que a nossa missão aqui na terra, a missão da Igreja de Cristo, é louvar e engrandecer o nome do Senhor. A nossa missão é anunciar as maravilhas de Deus, porque em um dia, em um momento e por toda a eternidade, eu e você, nós, estaremos para sempre na presença dele, na Nova Jerusalém, para habitarmos para sempre com o Senhor, e ali nada, absolutamente nada, vai interferir na sua vida, vai interferir na sua caminhada, porque para todo sempre você estará na presença do Deus Todo-Poderoso na eternidade, na Nova Jerusalém. Tema Apocalipse 22 e o título Estudo do Apocalipse, parte 43, nesta manhã, na reta final, no versículo de número 1, você verificou e verifica comigo. O primeiro ponto que chama atenção no versículo 1 é o rio puro, tá vendo aqui? Um rio puro de água da vida. Olha que maravilha. No versículo 1 diz, João, ele diz assim: mostrou-me o rio puro da água da vida. Esse rio, é aí que se confunde também às vezes com o milênio, porque no milênio tem um rio que sai justamente do templo para alimentar e transformar a terra que estará na época totalmente destruída. Agora aqui nós temos esse rio que sai do trono, então já é outra questão. Aqui diz que um rio puro da água da vida, e a água da vida simboliza diretamente Jesus, porque o nosso suprimento vital é a água da nossa vida, não somente vida física, mas vida espiritual e eterna. Aqui diz que é claro como cristal, quer dizer, bem límpida, bem clara, bem branquinha, transparente, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Veja bem, quando fala que procede do trono de Deus e do Cordeiro, é para identificar as duas parcelas. Você lembra do capítulo 4, capítulo 5? Já tem um tempo que nós passamos por ali, mas de repente você lembra. Capítulo 4 apresenta o Deus Todo-Poderoso. No capítulo 5 apresenta o Cordeiro. Mas na verdade o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o mesmo, só que em esferas diferentes. Você tem uma visão celestial e uma visão humana. Por isso que aqui aparece o trono de Deus e do Cordeiro. Então na verdade não tem dois sentados no trono, somente um. Porque o Senhor, ele é o único, ou seja, ele é Deus, mas também ele é e foi manifestado através da pessoa de Jesus, que é o chamado Cordeiro de Deus, o qual tirou e tira o pecado do mundo. Então, quando aqui você tem a visão do rio puro, esse rio justamente simboliza quem? Jesus na eternidade, a presença de Deus na eternidade. Essa água que é semelhante à água restauradora do milênio, que vai transformar toda a terra poluída numa terra transformada para a positividade, vai ser uma restauração geral do milênio, e aqui mostra que na eternidade será a continuação das bênçãos do milênio. Querido, na eternidade aqui diz que esse rio, ele vai fornecer a subsistência para todas as esferas da Nova Jerusalém. E nesta manhã você deve entender, essa água da vida, que na eternidade vai suprir as suas necessidades, ela hoje já supre as suas necessidades, porque a água da vida é a presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós temos Cristo, quando nós servimos a Deus, essa água da vida, ela restaura. E se você precisa nesta manhã de restauração, saiba de uma coisa: no momento em que você adora a Deus, no momento em que você busca a Deus acima de todas as coisas, essa água da vida começa a sair do trono de Deus, entra na tua casa, entra na tua vida, restaura o teu viver e te coloca de pé mais uma vez, para você entender que nada acabou, pelo contrário, nem começou ainda, porque grande é a tua jornada ainda nessa terra.
Tema Apocalipse 22 e o título Estudo do Apocalipse, parte 43. No versículo de número 2, outro elemento muito interessante e importante que aparece também no centro da cidade, sabe o que é? A árvore da vida. Você tem no versículo 1 o rio puro. No versículo 2, a árvore da vida. Isso aqui está mostrando todas as vantagens que existirão nessa cidade. Diz assim, no meio da sua praça, você sabe que a praça é o ponto central da cidade, né? E de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Vamos entender aqui. Geralmente a pessoa fala assim, mas por que saúde das nações? Se lá na eternidade não tem mais doença, não tem mais dor, calma aí, vamos entender isso aqui. Tudo na Bíblia é figura de linguagem, tudo você tem que entender e interpretar, principalmente em profecia, que a gente sempre fala aqui. Mais de 70% que você lê não é o que você está lendo, tudo tem que ser interpretado. Aqui diz que tem a praça é o centro da cidade, ponto central. No ponto central diz que está a árvore da vida, olha só. De uma e da outra banda do rio, então o rio vem... E dentro da cidade, ali tem a árvore da vida. E diz que essa árvore da vida pega as duas bandas, ó. Aqui está dizendo, de uma e da outra banda do rio. Estava a árvore da vida, que produz 12 frutos. Vamos entender, a árvore da vida, essa árvore da vida aqui, é aquela que subiu lá em Gênesis capítulo 3. Lembra que no jardim do Éden tinha a árvore da vida e ela sumiu, ou seja, o Adão e a Eva foram banidos, a humanidade foi banida, ali aquela árvore sumiu e ela reaparece aqui. Sabe por que ela reaparece aqui? Porque a árvore da vida é símbolo de Jesus também. Aqui mostra que Jesus é o suprimento, assim como tem a água da vida, também tem a árvore da vida. A árvore da vida que sumiu em Gênesis 3 aparece em Apocalipse 22. Por quê? Porque quando você fala paraíso, Nova Jerusalém e Jardim do Éden, é tudo a mesma coisa. Nova Jerusalém, Éden e paraíso são a mesma coisa, com nomes diferentes em épocas diferentes. Aqui diz que no meio da cidade aparece a árvore da vida, você sabe que simboliza Jesus, e produz 12 frutos, porque o número 12 é número de bênçãos. E aqui diz que é de acordo com os meses. Por quê? Você vai entender que são 12 meses no ano, então para cada mês você tem um fruto. Você vai falar, mas como é que é isso? Lá em cima não tem vez, isso aqui é para você entender que se você tiver uma marcação de um tempo, esse tempo é em anos. Então em um ano tem 12 meses. Isso quer dizer que o suprimento da árvore é por toda a eternidade, querido. Isso aqui é uma forma de humanamente, você e eu, nós entendermos que Deus estará suprindo todas as nossas necessidades. Aqui diz, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Aí você fala, mas como se lá não vai ter doença? Exatamente. Isso aqui é para mostrar que a saúde na eternidade ela é perfeita, ela é zerada. Não existe mais a presença do mal. Tudo que acontece de negativo hoje é porque Satanás entrou no mundo e contaminou a tudo. Mas aqui não haverá mais a presença do mal. Aqui é exatamente semelhante ao milênio. Se você estudar lá em Ezequiel capítulo 47... você vai verificar que no milênio também vai haver a água restauradora. Só que ali realmente será para a saúde, no sentido de manter, porque nós estaremos ainda no período da história da humanidade. Mas aqui não, aqui é para exemplificar que a árvore da vida é o Senhor Jesus. Que Ele dá suprimento para todo sempre e que ali não haverá mais doença alguma, porque a árvore da vida transfere para nós a saúde eterna, querido. Mas se nesta manhã você diz, mas eu não estou ainda na eternidade, eu quero saúde hoje, pode ter a certeza, Jesus ele curava no passado, Jesus ele cura hoje, e você pode dizer assim, mas o que eu faço? Simplesmente medite nessa palavra. Se você meditar nessa palavra, e se você pedir ao Senhor Jesus, eu tenho a certeza que nesta manhã haverá saúde para a sua vida, haverá saúde para o seu corpo, para a sua alma e para o seu espírito, porque no momento em que você colocar a sua fé em ação e solicitar a Deus, Jesus ele vai te curar imediatamente, sim, porque a árvore da vida, ela existe agora, ela está na sua vida para te curar, para te restaurar e
transformar a tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Tema Apocalipse 22, título Estudo do Apocalipse, parte 43. Nesta manhã, no versículo 3, nós temos outro detalhe importantíssimo. Aqui fala Deus e o Cordeiro. Aí é outro motivo para você não se embananar, não ficar sem resposta. Lembre-se, sempre você tem que interpretar. Aqui diz, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Ó. Se não tem maldição, como é que tem a necessidade da árvore, hein? Aí você entende que é uma forma de colocação, é uma figura de linguagem. Ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Olha aí. Se tem o trono de Deus e o do Cordeiro, são dois tronos? Não, um trono só. Mas quando aparece Deus e o Cordeiro, nós já falamos, vamos repetir. Ali mostra que Deus e o Cordeiro são a mesma pessoa. Por isso que fala, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Dá a entender que o trono pertence a quem? Pertence aos dois. Mas na verdade os dois são um, ou os três são um, porque a Trindade é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Mas cuidado, não entre no erro de muitos, em achar que existem três deuses. Não existem três deuses, existe um único Deus subsistente em três pessoas. Então na verdade, quando você vê Deus, você não vê o Cordeiro. Quando você vê o Cordeiro, você não vê a Deus. Mas a verdade é, os seus servos o servirão. Quem serão os seus servos, eu te pergunto? Pensou? Os servos serão todos aqueles que estarão na eternidade, que alcançaram a salvação através do sangue de Cristo. Lá nós estaremos juntos, com certeza. Lá nós estaremos para servirmos ao Senhor por toda a eternidade, porque aquilo que você faz hoje aqui na terra é símbolo do que você vai fazer no futuro. Por isso que, na verdade, é necessário hoje a dedicação, é necessário o seu esforço, é necessário o seu empenho para realizar aquilo que Deus mandou você fazer. Portanto, aquilo que vier nas tuas mãos hoje, faça conforme todas as suas forças, porque é por isso, por tudo aquilo que você faz no reino de Deus, que você vai receber a sua parcela na eternidade, porque em determinado momento nós estaremos para sempre diante do Cordeiro para o servirmos por toda a eternidade, e eu tenho a certeza, você vai fazer por onde e está servindo da melhor maneira possível. Faça isso agora para ter as vantagens mais à frente. As vantagens virão depois e muito depois, não só no milênio, mas também na eternidade, na glória. Tema Apocalipse 22, título Estudo do Apocalipse, parte 43. Em quarto lugar nesta manhã, a presença de Deus é eternamente. Isso aqui é o que todos nós queremos. Você vive na terra, você passa um problema, você briga, um dia você está ali, tá uma maravilha, aquilo dura pouco, né? A alegria de pobre dura pouco, diz o ditado. E às vezes isso acontece. Se você não estiver muito ligado, e aí entra a questão, se você não for uma pessoa muito espiritual, as coisas do mundo tiram a sua alegria, até no nosso meio mesmo. Você está ali super alegre na presença de Deus, vem um abençoado, fala uma besteira para você, que tu sabe que o dom das línguas no nosso meio é grande, a pessoa vem falar besteira, tem um montão. Está ali na maravilha, na presença de Deus, alegre, vem um abençoado, fala ali uma besteira, aí tu despenca ali. Se você for uma pessoa vacinada, você não vai deixar o veneno entrar, não. Mas graças a Deus, na eternidade não vai ter isso não, sabia? Na eternidade você não vai se aborrecer, não. Porque aqui diz no 4, que verão o seu rosto. Quem? Nós veremos o rosto. E nas suas testas estará o seu nome. Quer dizer, assim como tem os da marca da besta que ficaram, assim quem subiu tem a marca de Deus na sua testa, na sua fronte. Isso quer dizer o quê? Que é o controle de Deus sobre nós. E nós veremos o seu rosto, ou seja, nós veremos o Senhor face a face como Ele é. No versículo 5 diz, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem luz do sol. Quer dizer, o próprio Deus, Ele vai clarear, Ele vai iluminar tudo. Por que nós precisamos de luz hoje? Por que nós precisamos de lâmpada hoje? Porque as trevas, elas envolvem a terra. As trevas fazem a terra ficar escura, negra. Você sabe que a terra não fica totalmente escura, porque existe o sol, que Deus colocou justamente para a terra ter luz.
Mas quando o mal for aniquilado, quando as trevas forem lançadas no lago de fogo, aí só haverá luz. Por quê? As trevas saem e permanece somente a luz. Quem é a luz? A luz, claro que é Jesus. Jesus será a nossa luz eterna, o nosso sol maravilhoso. Por isso não precisará mais de lâmpada, porque lá não tem dia nem noite, tem o sistema desenvolvendo, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia. Veja, Deus, ele estará conosco, ou melhor, nós estaremos com ele para sempre. Aqui diz, reinarão para todo o sempre. Quem vai reinar? Os que estiverem lá. Quem vai estar lá? Eu e você estaremos lá. Então, na verdade, quando nós estivermos na eternidade, na Nova Jerusalém, ali não haverá mais absolutamente nada para aborrecer você, para tirar você do sério, porque nós estaremos na presença de Deus e nós veremos o seu rosto, nós teremos o símbolo da propriedade do Todo-Poderoso. E saiba nesta manhã, você precisa entender isso. Quando você começa a meditar nas maravilhas de Deus, você não vai dar ouvido a coisas ruins, não, querido. Nessa manhã, se você está aí triste porque ouviu uma palavra negativa, já cedo falaram uma besteira para você, você pode ter certeza, esqueça isso, não dê crédito a isso. Olhe para Jesus, que é autor e consumador da nossa obra, da nossa fé, melhor dizendo, porque a nossa fé consiste não em palavras, mas a nossa fé consiste na virtude do Espírito Santo. Nós vivemos e esperamos que tudo isso vai acontecer. Portanto, nessa manhã, saiba, você vai habitar na presença de Deus e Deus eternamente estará te consolando. Deus eternamente estará te dando do bom e do melhor por toda a eternidade. Faça isso nessa manhã e saiba, o rio puro existirá, a árvore da vida, Deus e o Cordeiro, e nós estaremos na sua presença por toda a eternidade. Isso é mais que maravilhoso. Isso é eterno e esplendoroso, porque vai acontecer, porque assim diz a palavra de Deus, assim nós cremos e assim será, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, que Deus abençoe nesta manhã.